Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos em pensamento em Teu nome para mais um dia de reflexão sobre Tua mensagem de amor. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, que esse ano estará fazendo 115 anos de existência, no dia 10 de agosto, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, às 19h30. Das 19h30 até as 20h30, eu estou sempre lembrando aqui, que quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. E o nosso trabalho, o nosso estudo, nosso grupo, que se reúne também de forma presencial, às quartas-feiras, às 19 horas, na nossa casa, e aqui no canal, nesse formato, para nós estudarmos as obras da doutrina espírita, as obras básicas do Espiritismo. E no momento, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo. O Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Já estamos no capítulo 7º, do retorno à vida corporal, e iniciamos o item que trata do esquecimento do passado. Um tema polêmico que as pessoas têm dificuldade de entender por que é que a gente não pode lembrar das outras experiências, por que é que a gente não pode lembrar das nossas outras encarnações. Então, vamos lá. Vamos ver quais foram as respostas que os espíritos deram aos questionamentos de Kardec para facilitar o nosso entendimento e a gente fazer as nossas reflexões do porquê nós não nos lembramos das experiências anteriores, das outras encarnações. Então, nós terminamos o nosso estudo na semana anterior com a pergunta 393, em que eu vou ler aqui o comentário de Kardec. Nós lemos a pergunta que Kardec fez, a resposta que os espíritos deram, e agora vamos ao comentário que Kardec deu à pergunta 393 para a gente iniciar, dar prosseguimento com a pergunta 394, aos questionamentos sobre esse item de esquecer as experiências anteriores, as outras encarnações que nós tivemos, o momento que nós já retornamos ao plano espiritual entre uma encarnação e outra. Por que a gente não lembra de nada disso? E Kardec, no seu comentário da pergunta 393, ele diz: se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, não obstante, a intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. Nós sabemos que
intuição e inspiração são coisas diferentes. Quando nós temos alguém, outro espírito, outra pessoa que está ali nos auxiliando, nos trazendo pensamentos, nos dando palavras, reflexões, e a gente não percebe, mas a gente tem uma certa percepção de que aquilo que está vindo agora na nossa cabeça não é nossa, é de outra pessoa. Isso nós chamamos de inspiração, porque vem de outro espírito, de outra pessoa. Intuição é aquele que é nosso, que pertence ao mais íntimo do nosso ser como espírito, que é das nossas experiências. Então é isso que Kardec está trazendo aqui, lembrando nesse seu comentário. A gente não tem a lembrança, mas a gente tem a intuição do que a gente viveu, do que a gente fez, do balanço na nossa consciência, que é onde está esses registros, e que de vez em quando vem essa intuição, aquele sentimento de que isso a gente deve ou não deve fazer, que aparece também nas nossas tendências, que a gente vê que a gente tem uma certa tendência para alguma coisa, ou de bom ou de mal, e a gente fica alerta, opa, é como se viesse de dentro de mim a vontade de fazer ou não fazer aquilo. Então, a gente não tem a lembrança, mas a gente não está totalmente perdido. Nós temos essa intuição. E se a gente buscar ouvir essa intuição, ou seja, ouvir o mais íntimo do nosso ser, a gente vai ter um direcionamento daquilo que a gente deve fazer ou daquilo que a gente deve evitar, porque é fruto de experiências de escolhas anteriores e que é melhor a gente corrigir isso aí fazendo de uma forma diferente. Esse foi o comentário de Kardec, a pergunta 393, e agora nós vamos à pergunta número 394. Lembrando que nós estamos no item do capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, que trata de esquecimento do passado. Pergunta 394. Nos mundos mais adiantados que a Terra, onde os que habitam não sofrem as necessidades físicas e enfermidades que nos afligem, os seus habitantes compreendem que são mais felizes que nós? Sendo a felicidade em geral relativa, nós a avaliamos somente por comparação a um estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, ainda não chegaram ao estado de perfeição, seus habitantes hão de ter motivos de desgosto, embora diferentemente dos nossos. Entre nós mesmos, o rico, entre nós mesmos, o rico, ainda que não tenha sofrido as angústias das necessidades materiais, nem por isso está menos sujeito às atribulações que lhe amargam a existência. Assim pergunto, se os habitantes desses mundos não se sentem tão desditosos quanto nós e não se lastimam de sua sorte, já que não têm a lembrança das existências inferiores para comparação. Olha, uma pergunta muito extensa, né? Porque ele começa com uma pergunta, dentro da pergunta ele tece considerações e depois ele fecha com o que realmente ele quer perguntar. Então vamos entender a pergunta. Kardec está dizendo, quando ele diz, nos mundos mais adiantados que a Terra está na condição de provas e expiações, ele está falando de mundo de regeneração, de mundo feliz, divino, os que estão à frente, mais adiantados. Então, o que ele está dizendo? Se nesses mundos, esses seres que estão lá, esses espíritos que habitam esses mundos, por serem mais adiantados do que o planeta Terra, vamos tomar por base o mundo de regeneração. Eles não sofrem as mesmas necessidades físicas e nem têm as mesmas enfermidades, as mesmas doenças que nós temos aqui no mundo de expiação e provas. Por serem mais adiantados, já conseguiram
dar conta disso, né? Erradicar essas doenças, ter tratamentos e vacinas. Então, esse tipo de desafio, de prova, eles não têm mais, até porque não é mundo mais de prova. Então, como é que eles vão saber se eles são mais felizes do que quando estavam no mundo de regeneração, de provas e expiações, se eles não se lembram? É como ele diz assim, o espírito sai de mundos de provas e expiações, como o planeta Terra, vai para o de regeneração. Se ele não se lembra de nada, como é que ele vai ter essa compreensão de que é mais feliz do que o lugar onde ele estava, se ele não lembra do lugar que ele estava? Olha que Kardec danado. E aí ele vai fazer agora uma consideração. Ele diz que a felicidade, em geral, é relativa, porque a gente avalia em relação a um estado menos feliz que a gente teve. Então, quando eu estava assim, eu não tinha tal coisa, ou eu estava... minha saúde não estava muito bem, eu estava de um jeito. Agora que eu estou bem financeiramente, minha saúde está ok, isso me deixa mais feliz. Tem um estado aí de comparação para que a gente possa avaliar se a gente está mais ou menos feliz, mais ou menos bem. E aí ele vai dizer, né? Então, como se nesses mundos, embora um mundo de regeneração, as condições de aprendizado são melhores, mas eles ainda não chegaram no estado de perfeição, porque ainda é regeneração, ainda vai ser feliz e ainda vai ter divino. Como é que seus habitantes vão ter motivos, né, como eles vão ter parâmetros para comparar, se eles não se lembram de um estado inferior a esse, de uma situação em que eles tinham mais desafios do que no mundo de regeneração. E aí... Peraí, gente, que sumiu aqui. E aí ele vai dizer, no nosso mundo aqui, mesmo aquele que é rico, tem, ainda que não tenha sofrido dificuldades, necessidades materiais, nem por isso o fato de ter melhores condições não significa que não tenha atribulações, dificuldades na sua experiência. E aí ele termina dizendo, assim eu pergunto, se os habitantes desse mundo, tomando como exemplo o mundo de regeneração, não têm a lembrança das suas existências inferiores, onde eles tinham outros desafios, como é que eles vão poder comparar para dizer que esse mundo é melhor? Se não tem a lembrança para a comparação, né? O argumento de Kardec para que os espíritos justifiquem melhor esse esquecimento. Aí nós vamos agora à resposta dos espíritos. E como ela é uma resposta também extensa, né? A gente já vai lendo e tecendo alguns comentários para a nossa reflexão. Claro que eu sempre digo a vocês aqui, né? Isso aqui são para as nossas reflexões. E hoje eu nem falei que eu leio aqui para vocês a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. E a partir daqui da nossa leitura, cada um de nós vai refletir sobre essa resposta que os espíritos dão. A gente não está aqui para dizer que estamos interpretando ou dizendo aqui, os espíritos estão dizendo isso. Não, isso aqui é uma reflexão que a gente está fazendo e cada um aí de casa vai fazer a sua própria reflexão para ver, dentro da sua história, dentro do personagem atual que está vivendo, do seu aprendizado atual, como isso faz sentido e como eu posso utilizar isso. Que é para isso que a gente retorna, né? No processo reencarnatório, para
nos educarmos cada vez mais para ampliar a nossa consciência através das experiências. E essas experiências, quando nós temos essas informações e podemos refletir sobre elas, nós poderemos aproveitar melhor essa experiência. Então, vamos à resposta dos espíritos a essa pergunta, né, que Kardec fez tão bem elaborada, que tem alguns questionamentos e algumas reflexões dentro da pergunta. A resposta dos espíritos. Cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles referidos, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, não são todos os mundos que a gente não tem lembrança do passado. Há mundos em que tem sim. Por exemplo, no mundo feliz, a gente vai acreditar, né, que os espíritos têm sim lembrança de suas experiências anteriores. Primeira resposta. Esses, compreenda, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir, ou seja, a felicidade de estar num lugar melhor, porque tem a lembrança dos anteriores em que viveu e que não eram tão bons. Outros há, entretanto, cujos habitantes, achando-se, como foi dito, em melhores condições do que a terra, proporcionam a seus habitantes, nem por isso estão menos sujeitos a grandes tribulações e mesmo situações infelizes. Ou seja, há outros mundos, a exemplo de regeneração, que mesmo nesses mundos, os espíritos estando sujeitos a grandes tribulações, mas em melhores condições do que a que estavam no mundo feliz, ainda assim, eles têm os seus desafios, mesmo estando em mundos melhores. Não significa, porque passou de provas e expiações para a regeneração, que nós não teremos desafios nos nossos aprendizados. Teremos melhores condições do que o mundo de uma condição inferior. Mas os desafios, ou seja, os aprendizados através das experiências, nós ainda teremos, que eles estão chamando aqui de desafios de situações infelizes. Aí sim eles vão dizer, esses não apreciam a felicidade de que desfrutam pelo fato de não se recordarem de um estado ainda mais desditoso. Se não a apreciam, mas se não a apreciam como homens, apreciam-no como espírito. Então, o que é que ele está dizendo? Em mundos de regenerações, as condições são muito melhores, existe uma evolução aí, mas ainda existem desafios e situações infelizes. Então, aqueles que estão ali, por ainda ter esses desafios e esses mundos e essas experiências ainda e situações infelizes, eles não apreciam aquela felicidade de uma forma mais plena. Por quê? Porque não se recordam que, embora isso esteja sendo desafiador, essa experiência, e com situações difíceis, as situações que já passou foram muito mais, mas não se recordam. Por isso, essa felicidade não é desfrutada de uma forma tão ampla, como dizer assim, agora eu estou no mesmo difícil, ainda está muito melhor do que era antes, porque não tem essa lembrança. Mas os espíritos dizem, mas elas não a apreciam como homens, apreciam-na como espírito, querendo dizer, não a apreciam como encarnados, mas quando estão desencarnados e a sua consciência, ele tem um domínio melhor, aí sim eles apreciam. Porque nós estamos em mundos, gente. O mundo que a gente está, nas diversas dimensões. Expiação e provas tem dimensão material e dimensão espiritual. Regeneração tem dimensão material e dimensão espiritual. Então, eles podem não apreciar enquanto estão no mundo de regeneração encarnados, mas quando estiverem desencarnados, como espírito, a consciência do espírito que é, aí sim, eles vão sim apreciar.
E aí, agora sim a gente vai ao comentário de Kardec sobre essa resposta dos espíritos. Não há no esquecimento dessas existências passadas, principalmente se tiverem sido penosas, algo de providencial e em que se revela a sabedoria divina? Ora, Kardec vai dizer, se foi difícil, se foi penoso, e principalmente se a gente se equivocou muito e fez escolhas que não são boas para nós, não é melhor esse esquecimento? Não é providencial? Não é uma misericórdia da sabedoria divina? Continua Kardec. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes é apenas um sonho, que elas se apresentam à memória. Então, a gente já viu, né? Quando os espíritos disseram lá em cima em que há mundos que se lembram, são nos mundos superiores. Então, a partir dos mundos felizes e nos mundos divinos, essa lembrança ela vai acontecer. Mas não como algo penoso, mas como um sonho ruim que a gente teve. Mas que a gente sabe que passou, que aquilo ficou para trás. E que agora o que a gente tem é felicidade. Então, essa lembrança vem como um sonho mau. Nos mundos inferiores, aí já está no que a gente está mais próximo, né? Expiações e provas e expiações do planeta Terra. Então, nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou. Concluamos assim que tudo quanto Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar as suas obras e dizer como teria de regular o universo. Então, o que é que Kardec está dizendo? No mundo como o nosso, ou no mundo primitivo, a gente ficar se recordando o tempo todo dos equívocos que a gente fez, das coisas que não foram legais nem com a gente, nem com o outro, nem com o lugar onde a gente está inserido. Já pensou ficar o tempo todo esse filme passando na nossa cabeça, nos incutindo culpa, mágoa, ressentimento? Então, Deus é perfeito e a gente não vai ensinar ao divino, ao Criador, como regular o universo. Se foi ele que criou, então ele, em sua perfeição, em sua absoluta sabedoria, em sua sabedoria infinita, sabe que isso é o melhor para nós. Continua Kardec. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Ou seja, eu saber quem eu fui antes de ser Sandra Naira nessa experiência, traria consequências muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente. Em outras, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, essa lembrança poderia influenciar, porque se eu fiz coisas muito equivocadas, eu não deixaria de fazer porque eu me melhorei, mas eu poderia deixar de fazer para não ter nenhum tipo de sofrimento ou de penalidade. E se eu fiz tudo legal, dizer assim, eu era rainha da cocada preta, viu que eu fazia tudo certo? E o orgulho acabar me dominando e acabar me impedindo de desenvolver o meu aprendizado. Continua Kardec. Deus nos deu para evoluirmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Ele nos deu a intuição, que é a nossa essência, a lembrança no fundo de nós do que nós somos mesmos, e tirou o que podia nos prejudicar, que é a lembrança de quem fomos. Acrescentamos ainda que, continua Kardec, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Porque se a gente lembra do nosso, a gente vai lembrar também de quem conviveu com a gente. Por isso a gente tem acesso às lembranças do outro. Ele vai dizer, tá vendo? Tá sim agora, mas você não sabe quem era, não. Isso aí, se você soubesse o que já fez, então isso seria uma dificuldade nas nossas relações sociais. Continua Kardec. Não havendo sempre motivo de nos orgulharmos de nosso passado,
É quase uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Então, esquecer é bênção. E isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que apenas reina o bem, a lembrança do passado não tem nada de penoso. Eis porque lembram-se de sua existência pretérita, como nos lembramos do que fizemos no dia precedente. Quanto à passagem que se possa ter tido nos mundos inferiores, não é mais, como temos dito, que um mau sonho. Então, o que é que está sendo dito? Tenham paciências. Vocês chegarão no momento em que estarão em condições de lembrar-se das experiências anteriores. Mas, para isso, a gente tem que se capacitar. Para isso, a gente tem que conquistar. Quando a gente vem em mundos melhores, quando nós conseguirmos, através do nosso esforço, do exercício do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas, de escolhas melhores, em que nós vamos caminhando e avançando na nossa trajetória, na nossa jornada enquanto espíritos imortais que somos, nós chegaremos no estágio em que, sim, nós vamos nos lembrar das experiências anteriores. Então, tenhamos paciência, porque a sabedoria divina faz tudo o que é melhor para o nosso crescimento. Tudo aquilo que vai ser melhor para que saiamos da nossa ignorância e consigamos ampliar a nossa consciência rumo à perfeição cabível ao Espírito. Ok, meus amores? Muitas reflexões em uma pergunta, a pergunta 394. Então, vamos ficar com essa pergunta aqui para a nossa reflexão durante essa semana. E claro que na próxima semana, na próxima quarta, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos para darmos prosseguimento à pergunta número 395. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, meus amores, no coração de todos e até a semana que vem.